Mas a grande questão é por que Jesus teve que realizar milagres? Ele poderia passar muito bem o seu ministério, ir para a cruz e morrer, não mudaria em nada na nossa salvação. Se Jesus nascesse, vivesse uma vida comum e só se revelasse no dia da sua morte, fosse para a cruz e morresse, estava tudo pago. Porque nós não fomos salvos pelos milagres que Jesus realizou. Nós somos salvos pelo seu sangue. Não mudaria nada. Mas por que Jesus teve que realizar milagres? Por que milagres foram necessários na vida de Jesus? E aqui eu quero olhar com vocês acerca dos propósitos deste milagre e de todos os outros milagres, evidentemente. Em primeiro lugar, esse milagre aqui, em especial, ele aponta para o início do ministério de Jesus, como nós já vimos. Até o presente momento, Jesus não havia realizado nenhum milagre, nenhum sinal. Esse foi o primeiro milagre, o primeiro sinal de Jesus. Eu sei que se você ler alguns livros apócrifos acerca da história, da infância de Jesus, você vai encontrar algumas histórias até bonitas, românticas. Tem uma história, por exemplo, de que Jesus, quando era criança, estava brincando com barro, ele fez uma pombinha e a pombinha voou. Tem uma história que Jesus, quando criança, ressuscitou um amiguinho que tinha morrido. É tudo bonito isso aí, mas não está na Bíblia. A Bíblia claramente nos diz que Jesus teve início no seu ministério com esse primeiro milagre. É o primeiro milagre. 30 anos se passaram, aí então nós temos o primeiro milagre. Então, nós temos o início do ministério terreno de Jesus. Em segundo lugar, sinais servem para autenticar a autoridade do Messias. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, é isso que nós vimos, ou que nós vemos. Por exemplo, quando Deus convoca Moisés para libertar o povo, Moisés está um pouquinho receoso, não sabe falar direito. Vai chegar diante do faraó, vai falar o quê? Deixa meu povo sair? Com que autoridade eu vou falar isso? Então, para revelar a autoridade de Moisés, ou para dar autoridade a Moisés, Deus manda ele realizar alguns sinais. Joga um cajado no chão, vira a serpente, pega a mão, lepra, volta, vai lá. Tinha mais um terceiro sinal, mas nem foi necessário. Sinais autenticam a autoridade de alguém. Autenticava também a autoridade dos profetas na antiga aliança, como de Elias, por exemplo, como de Eliseu. Nós vemos milagres nas vidas deles. Quando nós olhamos também para os apóstolos, a mesma realidade recai sobre eles. A necessidade de realizar sinais e maravilhas para autenticar a autoridade deles. E foi exatamente isso que eles fizeram. Eles precisaram realizar milagres para autenticar a sua autoridade. Nós percebemos no começo do Novo Testamento que os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus, eles foram, depois de serem comissionados para ir anunciar o evangelho, com uma promessa de que os sinais seguiriam os que creem, eles foram, e de fato nós percebemos que os sinais seguiram os apóstolos. Está lá Pedro e João andando na porta formosa, no templo, tem um coxo. O coxo nem queria ser curado, só queria esmola, não estava nem na esperança de ser curado. Pedro não perguntou para ele, você tem fé? Simplesmente foi lá, o que eu tenho te dou, levanta e anda. Nós percebemos também o apóstolo Paulo curando ou ressuscitando um rapaz que estava dormindo no sermão dele, caiu da janela, patifou no chão, veio a óbito. Então, dormir no sermão é perigoso, irmãos. Fica a dica para vocês. Tá? Toma cuidado aí. Fica longe da janela. Se for dormir, mantenha a distância das janelas. Mas o apóstolo Paulo desceu, resolveu o problema. Curou. Mas quando nós olhamos para o finalzinho do Novo Testamento, nós percebemos que esses sinais começaram a parar de seguir os apóstolos. Por quê? Falta fé? Não. Porque os sinais haviam cumprido o seu propósito, autenticar a autoridade dos apóstolos. Aí nós olhamos o apóstolo Paulo mandando Trófimo para casa, porque estava doente, no meio de uma viagem missionária. Espera aí, Paulo. As pessoas levavam roupas e você curava as pessoas.
sombra de Pedro curava as pessoas. É só curar. Mas Paulo não fez isso, porque os sinais começaram a deixar de segui-lo, porque ele já havia se estabelecido como um apóstolo das igrejas gentílicas. Seu filho na fé, Timóteo, com problemas no estômago, Paulo manda ele tomar vinho com água, ao invés de curá-lo. Por quê? Porque Paulo já era um apóstolo reconhecido. Reconhecido. Quando nós olhamos a segunda carta de Paulo aos Coríntios, naquela ocasião, algumas pessoas estavam questionando a autoridade do apóstolo Paulo, dizendo que ele não era um verdadeiro apóstolo, que ele era um falso apóstolo. Aí Paulo, então, diz assim no capítulo 12, versículo 12. As marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas e milagres foram demonstradas entre vocês com grande perseverança. Sabe por que eu sou um apóstolo? Tem outras razões também. Viu Cristo ressurreto, foi comissionado por ele diretamente. Mas existe também um terceiro fator. Eu realizei na presença de vocês sinais, maravilhas e milagres. Vocês viram. Ou seja, eu tenho autoridade de um apóstolo. Voltando aqui para o nosso Senhor Jesus Cristo. Os milagres autenticavam o quê? Autenticavam a messianidade de Jesus. No Antigo Testamento nós encontramos inúmeras profecias acerca de Jesus. Uma delas, talvez seja a mais famosa, se encontra em Isaías 53, né? Tem canções e músicas em cima desse trecho. Lá no versículo 4, é dito que Jesus, né, quando viesse, ele certamente tomaria sobre si as nossas enfermidades e levaria as nossas doenças. Você conhece muito bem esse versículo. Eu sei que muitos cristãos que estão aqui, inclusive esse que vos fala, foram ensinados a ver esse versículo como se ele tivesse seu cumprimento na cruz do Calvário. Como se lá na cruz do Calvário Jesus tivesse levado as nossas dores, as nossas enfermidades. E aí talvez você, assim como eu, foi ensinado a determinar a sua cura, a expulsar algum tipo de demônio que está sobre a sua vida, ou a chegar à conclusão de que se você é um crente e está doente, você não tem fé. Falta-lhe fé. Porque Cristo levou na cruz a sua enfermidade, essa enfermidade não é sua, ela não te pertence. Então repreenda, chute, acenda a vela preta, sei lá, faça alguma coisa, porque essa enfermidade não é sua. Cristo levou na cruz. Bom, se Cristo realmente tivesse levado na cruz as nossas enfermidades, essa seria uma consequência óbvia e natural. Mas o fato é que Jesus não levou na cruz as nossas enfermidades. Essa profecia não se cumpriu no Calvário, se cumpriu no ministério terreno de Jesus ainda em vida, antes da cruz. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 8, versículos 16 e 17, olha, o começo do ministério de Jesus ainda. Estava provando ele ainda que ele era o Messias. É nos dito o seguinte: veja a percepção que Mateus teve do que ele viu. Ele viu Jesus curando pessoas o dia todo, expulsando demônios e tudo mais. Estende-se até o versículo capítulo 9. E aí Mateus, ao perceber isso, ele diz assim: ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou, marque aí, todos os doentes. Jesus curou todo mundo. Aí Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, conclui assim: assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Mateus está nos dizendo que essa profecia se cumpriu naquele dia. Hoje se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Não se cumpriu na cruz. Sendo assim, Jesus não morreu numa cruz para nos salvar das nossas enfermidades. Ele morreu na cruz para cumprir o propósito eterno de Deus. Para o próprio Deus, para a glória do próprio Deus e para a nossa salvação. Mas os sinais tiveram que seguir Jesus para autenticar a sua messianidade, exatamente por conta dessa profecia de Isaías 53. É como se essa profecia dissesse assim: olha, quando o Messias chegar, quando o rei de vocês chegar, o esperado, o descendente da mulher, ele vai trazer alguns sinais, inúmeras evidências. Uma delas é que ele vai curar as pessoas.
Mateus percebeu isso muito bem. Mas existe ainda um outro propósito. Para a surpresa de ninguém, a glória de Deus. O texto diz isso. Os discípulos viram a sua glória. A glória dele foi revelada. Na verdade, no versículo 14 do primeiro capítulo, já a glória de Deus aparece ali. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito. Esse milagre revelou a glória de Deus. E a glória de Deus em João aponta para a divindade de Jesus. No Antigo Testamento, nós percebemos, através de inúmeros e inúmeros relatos, que Deus revelou a sua glória ao povo através de inúmeros e inúmeros sinais miraculosos. Por que o Antigo Testamento é marcado por tantos milagres? Principalmente no comecinho. Principalmente na parte em que o povo está sendo liberto de Israel. Liberto do Egito. O povo de Israel está sendo liberto. Por quê? Porque aquele povo não conhecia a Deus mais. Muito tempo longe. Umas 5 gerações ou mais. Acostumaram com os deuses do Egito. Agora Deus precisa se revelar a eles. E Deus faz o quê? Abre o mar, manda 10 pragas, manda codornizes, manda maná. É água que sai da rocha. Deus estava se revelando ao seu povo através de sinais, através de milagres. João tenta provar para nós, os seus leitores, que Jesus é Deus. Por isso, ele selecionou 7 milagres que revelam a glória de Jesus. Nós não podemos nos esquecer que tudo que Deus faz, ele faz para a sua própria glória. Isso não está aqui em xeque. É inegociável. Tudo que Deus faz, ele faz para a sua própria glória. E nós? E nós, os filhos dele? Fazemos o quê? Também somos convocados a viver, não para a nossa própria glória, mas para a glória dele. Qual é a resposta da primeira pergunta do Catecismo Puritano? Qual é o fim principal do homem? Sei que a gente pode ouvir um coro. O fim principal do homem é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. Essa é a finalidade. Esse é o propósito de você ter sido criado. Esse é o propósito pela qual Cristo te chamou, para que você viva para a glória dele. Muitas pessoas pensam que glorificar a Deus é algo restrito ao culto público. Domingo eu vou lá para a igreja para glorificar a Deus. Mas, na verdade, tudo que o crente faz, ele deve fazer para a glória de Deus. Absolutamente tudo. O crente não pode fazer nada que traga glória para si. Qualquer coisa que ele vá fazer, ele deve questionar na sua mente. Isso que eu estou querendo fazer, trará glória ao nome de Deus ou vai na contramão disso? Esse meu pensamento acerca de alguém glorifica a Deus? Lembre-se, nós glorificamos a Deus nas mínimas coisas, como comer, beber, ou qualquer outra coisa. Não é isso que está em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31? Assim, quer vocês comam, bebam, façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, porque o fim principal do homem é viver para a sua glória, a glória de Deus. Mas também esse sinal foi dado para gerar fé nos discípulos. É o que o texto diz no finalzinho. Os seus discípulos creram. Bom, vale lembrar que os discípulos apenas trocaram de mestre, né? 2 deles seguiam João Batista, que era alguém que era conhecido, popular, famoso, e resolveu trocar de mestre. Até aqui, Jesus não havia realizado nada de extraordinário. Seu discurso era muito bom, suas palavras eram profundas, vinham do próprio Pai. Tranquilo. Mas agora, os discípulos, eles de fato viram a glória de Deus através desse milagre. Pelo menos os que estavam aqui. E nós bem sabemos que João estava ali. Ele viu esse milagre acontecendo. E nós encontramos aqui, nesse finalzinho do versículo 11, nós encontramos o propósito de João sendo alcançado. João, quando escreveu,
Ele nos diz lá no capítulo 20, versículo 30 e 31, que Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão registrados nesse livro. Esses foram escritos para que vocês creiam. Alcançou o objetivo. Creiam que Jesus é o Cristo. Ele alcançou o objetivo. E o Filho de Deus, ele é divino. Somente Deus pode realizar esse milagre. Então, nesse milagre, João, ele olhou aquilo e falou assim, essa história se encaixa perfeitamente no meu propósito. Eu quero que as pessoas, ao verem que Jesus é Deus, ao verem que ele é o Cristo, elas creiam no seu nome. E os discípulos creram. Então, foi nesse dia, provavelmente, que João creu. Foi nesse dia que os discípulos entenderam de fato quem é Jesus, apesar de, no capítulo anterior, Natanael já ter reconhecido de alguma forma a divindade de Jesus, quando ele o viu debaixo da figueira sem estar presente. Natanael confessou que Jesus era Deus, mas ele ainda não havia recebido uma confirmação, uma prova, através de um sinal. E agora, se a fé dele já existia a partir daquele fato da figueira, agora a fé dele foi aumentada. Para aqueles que estavam ali, que ainda não tinham essa fé de que Jesus era o Cristo, era o Deus, agora essa fé foi dada. Se Natanael tinha fé, sua fé foi aumentada. Se João não tinha fé, a sua fé brotou no seu coração. A grande questão é, e você, diante desse sinal, desse milagre de Jesus? Você consegue perceber o quanto o nosso Deus é glorioso? Eu sei que para a gente é um pouco mais difícil, porque você não estava lá em Caná da Galileia. Você não estava lá em Betânia, quando Lázaro foi ressuscitado. Você não estava lá. Você não viu com seus próprios olhos. Talvez seja difícil para a gente olhar para um texto como esse e enxergar ou vislumbrar a glória de Deus. Mas esse texto foi escrito exatamente para esse propósito. Para que nós que não estávamos naquela festa, pudéssemos hoje ler esse texto e dizer, ele é glorioso. Ele merece toda a glória. Como eu disse, na antiga aliança, Deus se revelou ao seu povo através de inúmeros sinais. Agora, Jesus Cristo, no Novo Testamento, está fazendo a mesma coisa. Ele está se revelando ao seu povo. Ele está se revelando a nós hoje. Está se revelando a nós como todo-poderoso, como Criador dos céus e da terra. Você consegue perceber o quanto o seu Deus é grande? O quanto ele é poderoso? Eu espero que, se você ainda não tenha fé em Cristo Jesus, esse episódio sirva para gerar fé no seu coração. Se você tem fé no Senhor Jesus Cristo, eu espero que esse episódio gere no seu coração, como gerou no meu, mais fé. Que aumente a sua fé. Porque nós descobrimos que nós estamos diante de um Deus todo-poderoso. Um Deus que detém um controle sobre todas as coisas. E um Deus que é capaz de transformar 100 litros de água em 100 litros de vinho da melhor qualidade. Pulando todo o processo. Ouça, irmãos. Deus poderosamente livrou os israelitas do jugo do faraó no Egito com grande poder. Deus enviou 10 pragas. Tudo isso diante dos olhos deles. Eles viram, eles contemplaram isso. Eles viram o Mar Vermelho se abrindo de maneira poderosa. Eles viram o maná caindo do céu e se alimentaram com aquilo. Reclamaram depois, codornizes. Comeram à vontade. Milagre. Os israelitas no pé do monte tremeram de medo. Quando aquela montanha balançou, tremeu, aquele terremoto. Eles ficaram aterrorizados com a presença de Deus. Até pediram para que isso nunca mais acontecesse. Veja quantas memórias o povo de Israel tinha acerca de Deus. Muitas memórias. Nós não temos esse tipo de memória. Nós não estávamos lá. Talvez você pense, eu não dou tanto valor à glória de Deus assim, porque eu não vi nada disso. Eles viram. Mas sabe o que eles fizeram? Se esqueceram. Eles começaram a murmurar contra Deus.
Chegaram até a sentir saudades das cebolas do Egito. Que lástima. Eles se esqueceram de quanto glorioso é o Deus que os libertou, que os havia libertado do Egito. Mesmo diante de tantos sinais, nem entraram na terra prometida. Porque reclamaram, porque murmuraram, porque faltou fé quando os espias foram enviados. Deus havia abrido o Mar Vermelho, que é uma nação inimiga para ser derrotado, nada perto de um Deus poderoso. Mas eles se esqueceram. Agora, se eles que viram tudo isso se esqueceram, imagine nós. Quão fácil é para nós nos esquecermos dos feitos de Deus. Quão fácil para nós é sofrer uma amnésia espiritual. Fácil. Facinho. E quando essa amnésia acontece, nós cometemos os mesmos pecados que os israelitas cometeram. Como idolatria, descontentamento, murmuração, desprezo para com Deus e etc. Um texto como esse, irmãos, serve para aumentar a nossa fé. Esse texto nos revela um pouco de quem Deus é. Um pouco. Esse sinal revela um pouco do que Deus é. E já é muito para nós esse tanto de revelação e já é suficiente. Por vezes nós nos esquecemos que o nosso Deus é o Todo-Poderoso, que Ele é onipotente. E aí nós então tentamos resolver os nossos dilemas, as nossas aflições, na força dos nossos braços. Quão tolos nós somos. Quando você estiver passando pelo vale da sombra da morte, lembre-se dele. Ele tem poder para te tirar disso. Ou tem poder para te fortalecer para que você passe por essa terrível tribulação. Você veio aqui hoje, no domingo, dia do Senhor, para adorá-lo. Mas a grande questão é, você já parou para pensar quem é o Deus que você adora? Quem é o Deus que você adora? Quanto você conhece dele? O quanto majestoso ele parece para você? Como soam os atributos de Deus nos seus ouvidos? Você veio aqui para adorá-lo. Mas quem é Deus para você? Quem é o Deus que você adora? Essa é uma pergunta fundamental e ela precisa ser respondida no nosso coração. Sabe quem é o nosso Deus? Nosso Deus é o Senhor. Ele é o Yahvé. É o Deus registrado nas páginas do Antigo Testamento, é o Deus que libertou o povo do Egito. O nosso Deus é todo-poderoso. Ele tem todo o poder sobre tudo, sobre todas as coisas. O nosso Deus, ele é soberano. Isso significa que ele tem um controle absoluto sobre tudo, inclusive sobre a sua vida. Esse nosso Deus, o qual adoramos, ele é rico em misericórdia. Ele derramou sobre cada um de nós a misericórdia dele. Porque bem sabemos que nós estávamos condenados, mortos em nossos delitos e pecados. Mas Deus, que é rico em misericórdia, se agradou em nos salvar. Esse é o seu Deus. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus, ele é tão poderoso que ele tem poder para salvar. Ele nos salvou. É um milagre. É um milagre da ressurreição. Nosso Deus é tão poderoso que ele derrotou a morte e o pecado. Que maravilha, que ótima notícia. O nosso Deus, ele é um glorioso redentor e rei. Ele é o redentor, ele que pagou o preço da nossa redenção e ele é o nosso rei. Como não adorá-lo? Como não entoar louvores ao nosso Deus? O nosso Deus é aquele que deixou o seu grande trono de glória para tão somente levar sobre os seus ombros a nossa culpa, a nossa transgressão. Por isso, Deus o Pai o exaltou. Deus o Pai o exaltou. Devemos fazer a mesma coisa. Deus o Pai o exaltou, ele deu um nome sobre todo nome. Somente no nome de Jesus encontramos salvação.
Portanto, meus irmãos, nada é como Ele. Nada é como Ele. Ele é o grande eu sou. Eu quero, nesse momento, pedir a você que se coloque em pé, enquanto os irmãos da música, por favor, venham aqui à frente. Nós vamos cantar essa verdade que eu acabei de falar. Essas respostas que eu dei aqui estão na canção que nós vamos cantar agora. Nós vamos cantar uma música que fala acerca do Deus que adoramos. Então, se Deus revelou a sua glória a você, e se você se tornou um discípulo dele por ter crido nele, então cante com toda a força dos seus pulmões ao Deus que adoramos.